Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Mas a Bíblia diz que é na reunião que o Senhor ordena as bênçãos. Eu tenho plena convicção que você já foi alcançado pela Igreja de Jesus Cristo, porque ela é poderosa. A igreja que Jesus veio fundar, a igreja que Jesus veio estabelecer, ela é poderosa, ela é maravilhosa e ela é transformadora, porque Jesus não veio morrer por nada, irmão, ele morreu por tudo. Jesus morreu por todos nós. Foi isso que ele disse em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Esse é o intuito de Deus para mim e para a sua vida, que nós não venhamos a perecer. E aonde nós vamos escutar as palavras de vida, as palavras que nos animam, as palavras que nos trazem esperança, é na igreja. Então quando você estiver cansado, quando você estiver mal, igual eu estou, vem para cá porque o Senhor vai te dar alívio, o Senhor vai te dar descanso, o Senhor vai te dar o Espírito, o Senhor vai te consolar, o Senhor vai te edificar. Quem sabe você leve uma repreensão do Senhor, e até na repreensão eu e você podemos ter ânimo, porque a Bíblia diz que o Senhor repreende, o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Então se o Senhor em algum momento da sua vida te deu alguma chicotadinha, alguma cintada nos lombos, fique feliz, porque você é alvo do amor dEle. Ele não quer que eu e você nos percamos. E essas coisas, meu irmão, nós só vivemos na igreja. Muitas vezes eu e você oramos, ou não é verdade? Só eu oro para que Deus aumente a minha fé. Todos nós oramos, mas aonde que a nossa fé é aumentada? Ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Os filhos berrando, mulher reclamando, marido dizendo que está cansado, que nada vai dar certo. É isso que aumenta a sua fé? Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você está no melhor lugar que você poderia estar. Não porque eu estou aqui, porque Ele está aqui. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Fique tranquilo que eu já estou pregando para você. Vai pegando aí, daqui a pouco a gente lê o texto. Nós nos prendemos muitas vezes ao que o mundo tenta nos colocar como um padrão, e vai totalmente contra a palavra do Senhor. Paulo disse em Romanos capítulo 12, ele disse: não se amoldem aos padrões desse mundo. Não se amoldem. Paulo disse: eu rogo, eu oro por cada um de vocês. Ele disse aos romanos, para que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Irmão, o que é isso se não negar-se a si mesmo, negar as suas vontades, negar ao cansaço que muitas vezes quer nos derrubar, a opressão do inferno querendo nos tragar, porque o inimigo está ao nosso derredor como um leão pronto para nos tragar. Pronto, ele só quer achar uma brecha, é uma só, e ele não vai sair, ele não vai desistir. Mas a Bíblia diz que ele vai fugir. Se eu e você resistirmos, ele vai fugir de nós. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a Bíblia diz. Então não existe nenhum padrão fora da palavra de Deus que sirva para mim e para você, para que nós venhamos a usufruir das promessas que Deus tem para mim e para você. Amém ou não amém? Você está entendendo que Deus está falando com você, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Que noite poderosa, que noite maravilhosa. Muito bom te ver aqui, podermos interagir da poderosa palavra do Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida sobre a nossa vida. É isso que Jesus tem para mim e para você. Então vamos lá, Mateus 25, 32, nós vamos ler do 32 até o 40. Esse irmão está preparado. É, né?
estava esperando a irmã chegar. Glória a Deus, eu sabia que a irmã vinha, por isso que eu não li a palavra até agora. Seja bem-vinda, irmã. A irmã trabalhou até agora, não é verdade, irmã? Glória a Deus pela sua vida, viu? Saiu 8 horas do trabalho, irmã. Louvado seja Deus pela sua vida. Isso me constrange. Mateus 25, 32, do 32 ao 40. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês antes da criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? O rei responderá: digo a verdade. Guarde isso no seu coração. Digo a verdade: o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O rei responderá: digo a verdade: o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por essa noite, porque já contemplamos, Senhor, o teu poder, a tua glória em meio aos louvores. Com certeza o Senhor recebeu toda a nossa adoração, todos os nossos louvores, porque tudo que nós fizemos foi em prol do Senhor. E nesse momento não vai ser diferente, Pai. Nesse momento, Senhor, nós queremos ser encharcados da tua palavra, queremos ser banhados da tua palavra, queremos ser regenerados pela tua palavra, transformados pela tua palavra, curados pela tua palavra, libertos pela tua palavra, saciados pela tua palavra. Nós pedimos a ti, Pai, que a tua palavra venha e cumpra o propósito ao qual ela está sendo enviada, como diz a tua palavra, que ela possa vir e iluminar os nossos passos, clarear o nosso caminho, Senhor, porque essa é a tua palavra, e nós amamos a tua palavra, porque ela transformou a nossa vida, e é por ela que nós estamos aqui, é por causa dela que nós estamos aqui. Eu peço a ti, Pai, que se há alguma ação, Senhor, do inimigo querendo roubar essa semente do nosso coração, que caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que o poder do teu Espírito preencha todos os lugares, cada centímetro quadrado dessa igreja, Senhor, para que nós estejamos plenamente conectados contigo, Senhor, que todo espírito de distração caia por terra em nome de Jesus, e que nós estejamos apreensivos à tua palavra, Senhor, totalmente acorrentados à tua palavra essa noite, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se você consegue discernir o momento que nós estamos vivendo, e o momento que eu digo para você nos dias atuais é o momento que faz parte da nossa vida desde o dia que nós aceitamos Jesus. Eu não sei como era a sua vida antes de Jesus, eu sei como era a minha, e a minha vida não era boa, a minha vida era ruim, bem ruim, muito ruim, ruim mesmo, porque eu era mais ruim ainda. E quando eu
fui alcançado pela palavra do Senhor, e quando o Espírito de Deus entrou em mim e me tornou uma nova criatura, no dia 13 de junho de 2013, eu fui constrangido pelo amor de Jesus a respeito da minha vida, porque não foi do nada, não foi uma coincidência, não foi algo que acontece todos os dias, que nós temos acesso todos os dias, não. Era um grupo de pessoas que poderiam estar na sua casa, mas depois de um dia de trabalho se reuniam num tatame, onde outros dias havia um treinamento de boxe, e uma vez por semana os irmãos se reuniam ali e faziam um culto ali, culto de 40 minutos, 50 minutos, o que hoje eu e você chamamos de célula, de pequeno grupo, nós chamamos de connect, um culto como se fosse um culto caseiro. E toda semana era ministrada a palavra naquele lugar, era cantado 2 louvores, uma palavra de 10, 15 minutos, alguns testemunhos, e os irmãos iam para suas casas. E era um shopping aqui em Itajaí, na Estefano, onde nós tínhamos uma loja. E quando os irmãos começaram a fazer o culto naquele lugar, eu fui o primeiro a me levantar, que eu não queria aquilo naquele lugar, porque aquele lugar não era uma igreja, era um shopping, e eu não queria que aquela reunião daqueles crentes chatos, barulhentos, fora da casinha, atrapalhasse o movimento das pessoas ali, porque por mais que fizessem após o shopping estar fechado, ficava um movimento ali, e na minha cabeça de ímpio, de incrédulo, de endemoniado, eu pensava que aquilo iria atrapalhar os negócios. E então eu comecei a bater de frente com aquilo ali. Afinal, a minha vida já era mais para lá do que para cá. Então eu fui um perseguidor ferrenho daquelas reuniões. Enquanto eles se reuniam a poucos metros dali, eu ficava na porta, esperando a minha mulher sair, abrindo latas de cerveja, escutando minhas músicas no carro, para provocar eles lá do lado de dentro. Eu estava ali para incomodar. Na minha cabeça eu dizia, esses crentes vão ver quem vai correr primeiro, se é eu ou se é eles. Até um determinado dia que eu saí da linha de uma maneira bem mais feia do que eu costumava sair, e a minha mulher me convidou a ir numa reunião dessa, por livre e espontânea pressão. Ela disse, ou você vai para a reunião, ou você vai para qualquer outro lugar que você queira ir, mais longe da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso filho, porque a gente só tinha o Samuel ainda. Eu disse, só vou porque estás pedindo. Porque quando a gente não acha mais lugar nenhum para correr, irmãos, então se cumpre aquele ditado evangélico que muitos falam, se não é por amor, é pela dor. Eu até hoje não tenho conhecido ninguém que veio por amor. Todo mundo veio, na verdade, porque o calo apertou, porque o circo se fechou e porque ficou sem opções. Porque se eu tivesse uma opção, meu irmão, com certeza eu não estaria naquela reunião na quinta-feira. E então eu cheguei naquele lugar envergonhado, muito envergonhado, porque eles sabiam quem eu era e tudo que eu estava fazendo ali. E aí eu sentei ali, fiquei quietinho no meu canto, e os irmãos vieram me cumprimentar como se eu nunca tivesse feito nada para eles. Eu disse, ou eles são muito doidos, ou eles estão tirando uma com a minha cara, porque eu afrontava, eu escarnecia, e eles me receberam como se eu fosse a melhor pessoa do mundo. Disseram, não, irmão, entra aí, fica aí e tal. E naquela noite veio um pastor, que depois virou o meu pastor, que eu não conhecia, nunca tinha visto, mas era muito amigo de uma pessoa que eu trabalhava. E ele entrou e, em vez de ler a Bíblia, ele olhou para mim, que eu estava sentado, ele apontou o dedo para mim.
era um homem forte, começou a falar da minha vida assim, apontando para mim, brabo. Eu comecei a ficar mais brabo ainda, disse, miserável desse meu amigo, contou minha vida toda para ele. E ele começou a falar, e deu 10 minutos, deu 20 minutos, e o homem não parava de falar, e deu meia hora, aquele homem não parava de falar. Eu já comecei a ficar nervoso, já queria me levantar dali, porque aí ele começou a falar coisas que o meu amigo não sabia mais, mas era só a minha esposa que sabia, e ele continuou falando. Eu disse, miserável da minha mulher, contou minha vida toda para esse homem, e ele continuou falando, ele continuou apontando o dedo para mim, e aí daqui a pouco a casa caiu, porque ele começou a falar coisas que eu não havia falado para ninguém. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje, porque Deus falou para ele as coisas ocultas do meu coração, para que se cumprisse o que está escrito na palavra de Deus. Deus conhece as palavras antes que elas subam ao nosso coração. E aquele homem começou a falar, eu comecei a chorar, evidentemente, e ele ficou cerca de 40, 50 minutos falando. Não teve louvor, não teve palavra, não teve nada, irmão, foi só aquele momento. E no final, depois de quase uma hora, ele pediu desculpas aos irmãos. Ele disse, irmãos, eu venho aqui outro dia pregar, mas essa noite Deus me trouxe aqui por causa desse rapaz, e eu não entendia nada do que ele estava falando, porque eu nunca tinha vivido no meio evangélico. Eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu não sabia o que eles iam fazer. Eu estava totalmente perdido. E aí no final da reunião eles se levantaram para orar. Então eles oraram, e no meio da oração final eles fizeram um apelo sobre quem queria aceitar Jesus naquele momento. E eu nem sabia o que era isso, o negócio de aceitar Jesus, nem sabia que a gente precisava aceitar Jesus. Eu nunca tive um relacionamento com Jesus até aquele momento, nunca tinha tido nenhum contato, sabia quem era Jesus, conhecia de ouvir falar. E quando ele falou aquilo, eu me senti impulsionado a tomar aquela atitude, com muito medo do que iria acontecer, porque eu sabia que eles eram tudo fora da casinha. Eu disse, meu Deus, eu estou com medo para onde esses caras vão me levar, o que eles vão fazer comigo. Mas eu sou obrigado a aceitar essa verdade, porque nada pode contra a verdade. E é exatamente isso que aconteceu com a minha, e eu tenho plena convicção que aconteceu com a sua vida, quando nós ouvimos a verdade de Deus sobre a nossa vida, porque a palavra diz que se nós conhecermos a verdade nos libertará. E aquele dia eu fui livre, e com certeza, eu contando a minha história, você lembrou do dia que você aceitou Jesus também. E é sobre esse momento que nós vamos falar essa noite, porque é sobre esse momento que Jesus está dizendo aqui. É exatamente sobre esse tipo de pessoa que Jesus está falando em Mateus 25, a partir do verso 32. Vai chegar o momento, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós estaremos perante Jesus Cristo, aquele que um dia veio nos salvar, um dia julgará todas as nações da terra. É por isso que a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar, porque só existe um Rei dos Reis, só existe um Senhor dos Senhores, não existe ninguém maior do que Jesus Cristo, nos céus, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que no grande dia, no dia que os céus se abrirem, Ele vai descer e todos confessarão. Até aqueles que nunca creram serão obrigados a olhar aquele advento, a olhar aquele momento e dizer, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Todos serão obrigados a confessar isso. Se creram, se não creram, se quiseram, se não quiseram, ninguém vai ficar de fora.
Então aqui está a primeira boa notícia da noite para mim e para você. Nós temos a possibilidade de fazer parte do time que fica à direita. Eu não estou falando de política, irmão. O time que fica à direita. Exatamente. Porque existem dois tipos de pessoas que andam com Jesus. Jesus aqui não está falando de desviado. Quando ele fala dos da esquerda, ele não está falando de ímpio. Ele não está falando das pessoas que não aceitaram, não. Ele está falando das pessoas que andavam com as ovelhas. O bode é apacentado junto com a ovelha, porém não tem comportamento de ovelha. Bode é rebelde. Bode é contendeiro. O pastor não pode usufruir da lã do bode como ele usufrui da lã da ovelha. Então o bode só está ali só para atrapalhar. E aí eu pergunto para você, é o pastor terreno que faz essa separação? Não, é o pastor celestial, o supremo pastor, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que vai fazer essa separação lá no grande dia. Você lembra da parábola do joio e do trigo? O joio e o trigo, eles crescem juntos, estão usufruindo da mesma terra, dos mesmos nutrientes, do mesmo sol, da mesma chuva. Muito parecidos, porém só um frutifica. A ovelha e o bode têm a mesma simbologia. São apacentados juntos, comem a mesma comida juntos, dão o mesmo trabalho para o pastor juntos, porém só um frutifica. E é aqui que eu quero frisar essa noite essa palavra no seu coração. Eu e você somos salvos pela graça. Efésios 2:8. Eu e você somos, se tiver engatilhado aí, coloca aí, meu irmão, por favor. Efésios 2:8. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Nós somos salvos porque nós cremos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha o que diz o 9. Não é, pode colocar o 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Agora presta atenção aqui. Você não é salvo pelas suas obras, porque a nossa salvação não depende de nós. A nossa salvação, ela é exclusivamente um dom de Deus para nós. É graça, é favor e merecido. E você não nem merecia. Nós merecemos o salário do pecado. E qual que é o salário do pecado? É a morte. Por isso que eu e você cantamos. E quando a gente canta, a gente tem que cantar com alegria, que Jesus venceu a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde estão os teus agrilhões? Jesus ressuscitou, acabou, salvação. E aí o que diz o versículo 10 aí, meu irmão? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. O que é isso? Salvação. Para fazermos o que? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Nós somos justificados pela graça e seremos julgados pelas nossas obras. É mesmo, pastor? Irmãos, nós acabamos de ler Mateus 25, 32 ao 40. Foram 8 versículos, a qual não fui eu que falei, foi Jesus dizendo que ele vai separar as ovelhas dos bodes, os que produziram dos que não produziram, dos que fizeram dos que não fizeram. Porém, ambos estavam na presença do pastor. Então, eu e você não podemos dizer que a nossa salvação é pelo aquilo que nós fizemos. Pelo contrário, aquilo que nós fizemos tem tudo a ver de acordo com a nossa salvação. Porque se eu e você só dizemos que somos salvos, só usufruir daquilo que Jesus nos deu, nós vamos virar pote. Nós vamos pastar, vamos ter um aprisquezinho, vamos vir na igrejinha,
vou até começar a falar no diminutivo. Vão no cultinho, vão receber uma bencinha, vão tomar uma ceiazinha. É ou não é? E a gente vai estar vendo as ovelhas dizendo assim: meu Deus, essas ovelhas não cansam não, dão lã. O cara vai lá, raspa, daqui a um tempo tem lã de novo. O cara vai lá, raspa de novo. Que troço chato é esse daí? Eu não, eu estou aqui de boa, estou aqui tranquilo. Afinal a salvação já me alcançou. Porém, a Bíblia diz que é o que nós fizemos que evidencia o que nós cremos. O livro de Tiago é muito claro quando fala sobre isso. Eu quero ler com você Tiago 2,17. Tá aí, irmão? Não tá rápido no gatilho, hein? Olha aí. Tá valendo a pena investir, hein? Tá fazendo curso internacional de data show em Massachusetts. Não é só porque eu gosto dessa palavra, eu acho chique. Tiago 2,17, vamos lá. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O 18. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. O que Tiago está dizendo? Que vai existir pessoas que vão dizer assim: irmão, eu sou salvo, e essa pessoa não está errada. Ela não está errada, porém o que evidencia a salvação dessa pessoa é o que ela faz, porque a fé sem obras está morta. Eu não posso dizer que eu creio como eu, por isso que eu contei o meu testemunho a você. Pessoas que eu afrontavam, pessoas que eu perseguiam, pessoas que eu escarneciam, irmão, aquelas pessoas tinham eles tinham todos os motivos para eu chegar e eles dizer assim: você não vai entrar aqui essa noite. Se você quiser, você pega e marca uma reunião com o pastor fora daqui. Eles tinham todos os motivos, todas as razões para fazer isso comigo. Porém eles não fizeram. Por quê? Porque eles entenderam que o que foi feito por eles foi feito através da vida deles. A salvação não é para mim e para você, ela é por mim e por você. Não pode parar em mim, não pode parar em você. Porque senão tudo que nós lemos até aqui, irmãos, vai se tratar de uma falácia. Eu não estou dizendo para você que você tem que largar tudo que você está fazendo, que você tem que vender todos os seus bens. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que eu e você precisamos viver na integralidade da fé aquilo que nós cremos. Por quê, irmão? Porque nós somos testemunhas de Jesus Cristo. E o que é ser uma testemunha senão dar validade àquilo que se crê? Eu não sei se você já teve o desprazer de participar de uma audiência, e um desprazer maior ainda, que é chamar uma testemunha ao seu favor para essa audiência. Irmãos, foi um dos piores dias da minha vida. Eu suava frio, eu tremia, eu fiquei totalmente angustiado. Primeiro porque eu fui chamado por uma inverdade, por algo que eu não fiz. Eu disse a Deus: Senhor, se eu errei, por favor me penalize, me exponha. Eu quero pagar essa dívida se ela é minha, mas se ela não for minha, por favor, me guarda, porque eu tento andar em justiça, eu tento andar em plenitude, eu tento ser o mais justo possível. E isso não me torna santo, não, pelo contrário, isso me torna o maior dos pecadores em busca da santidade, como Paulo disse. Eu sou o maior dos pecadores. E eu falei para o Senhor: se eu merecer, por favor, que isso venha sobre mim. Agora, se eu não merecer,
que o Senhor faça justiça nesse dia. E eu chamei uma testemunha, e a testemunha obviamente era alguém que me conhece. E essa pessoa que me conhece trabalhou comigo porque era uma causa trabalhista, que eu fui ajudar um amigo, que eu fui ajudar uma família de amigos que comiam na minha casa e faziam carne na minha casa todo domingo, que diziam que me amavam, que faziam de tudo comigo, que acreditavam em mim, mas na primeira oportunidade que tiveram, me apunhalaram pelas costas. Mas isso não mudou quem eu sou. E aqui vai um grande ensinamento para mim e para você. O que os outros fazem contra você não pode mudar quem você é. O que os outros fazem contra você nada mais é do que uma revelação de Deus para que você veja quem eles realmente são. Mas você permaneça na integralidade de espírito, alma e corpo, a qual Paulo fala aos Tessalonicenses. Permaneça irrepreensível, espírito, alma e corpo. E eu tive que chamar essa testemunha. E aquele processo foi se arrastando. E eu não queria expor a testemunha porque era meu amigo e era amigo conhecido deles também. Eu disse, meu Deus, que difícil isso. E graças a Deus eu não precisei chamar ele, a gente entrou num acordo. Um acordo que eu não propus, foi o juiz que propôs, e eu entendi a voz de Deus naquele momento. Eu falei para o Senhor, eu disse, Senhor, se for para mim pagar eu pago, mas se não for, que o Senhor pague, porque a empresa era do Senhor, o investimento foi o Senhor que deu, o sonho foi o Senhor que deu, o propósito é o Senhor que deu, então fique à vontade. A audiência foi num dia, numa quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, quando eu e a minha esposa acordamos, a primeira parcela da causa estava paga. Algo que eu teria 15 dias para correr atrás, o Senhor me deu de graça, porque eu creio que eu não fiz aquilo que aquelas pessoas fizeram. É isso que Jesus faz pela minha e pela sua vida. Justificação. É isso que ele veio fazer. Você lembra quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que que Jesus tem essa simbologia, irmão? Quem pode trazer purificação senão o puro? Quem pode remir os nossos pecados, senão aquele que não tem nenhum pecado? Então eu e você somos salvos, a nossa salvação é totalmente justificada em Jesus Cristo, porque Ele é justo. Mas um dia, esse justificador vai se tornar um juiz, e eu e você seremos julgados por tudo que nós fizermos. E pasmem vocês, por tudo que nós deixamos de fazer. E essa é uma palavra que precisa mexer com você, porque ela mexe comigo. Mais uma vez eu quero te alertar. O Senhor não está dizendo para você virar um franciscano. Não. O Senhor está dizendo para você essa noite se posicionar, porque esse texto que nós lemos, ele fala sobre posicionamento. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele. Ele separará uma das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Isso é posicionamento. Eu e você precisamos começar a nos posicionar agora, porque nós não sabemos o dia que isso aqui vai acontecer. Ou você sabe? Eu não sei. Por isso eu e você precisamos viver todos os dias como se fosse o último. Amar nossas esposas como se fosse o último dia. As esposas respeitarem os seus maridos como se fossem os últimos dias. O pai instruir a criança no caminho como se fosse a última oportunidade.
os filhos honrarem os pais como se fosse o último dia, obedecermos os nossos senhores como se fosse o último dia de trabalho, porque assim nós vamos mostrar quem nós somos. Posicionamento. Se nós estamos aqui apenas por causa do que Ele fez, ou se eu e você estamos aqui por causa daquilo que nós podemos fazer, porque aquilo que eu e você podemos fazer vai justificar se nós cremos naquilo que Ele fez. Você consegue entender o que eu estou falando para você? É por isso que nós, como igreja, nós cremos nisso. Pastor, qual é a doutrina, qual é a base da igreja de vocês, irmão? A base da nossa igreja é Atos capítulo 2. É a igreja que Jesus Cristo veio estabelecer desde o princípio. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja avivada, praticante das boas obras, que estuda a palavra, que crê na palavra, que reparte os seus bens, que não há necessitado entre eles. Essa é a igreja, é isso que está escrito em Atos 2. Essa é a nossa doutrina. Não há usos e costumes, há ordem e decência, porque é isso que Paulo diz à igreja de Corinto. Tudo que façam, façam com ordem e decência. Fiquem atentos à sã doutrina. Qual é a sã doutrina? O ensinamento dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? As pessoas que viveram com Jesus, as pessoas que foram ensinadas diretamente a Jesus. E se não fosse assim, irmão Pedro não teria alcançado 3.000 pessoas na sua primeira pregação. Aquele momento que Pedro se levanta e começa a falar, irmão, é o momento onde Jesus, lá no primeiro dia que encontrou com ele, disse: eu vou fazer de você um pescador de homens, deixa tudo esse negócio aí e vem comigo. Só que foram talvez 3 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, de muito ensino, de muita repreensão, de muito discipulado, de muito aprendizado. Porém foi um tempo de muita obediência. Você lembra que Jesus disse um pouco antes de subir aos céus: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. É impossível ser a igreja de Jesus Cristo sem obediência. A marca da igreja de Jesus Cristo, a primeira marca é ser obediente. Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, porque tudo que vocês precisam vai vir do alto. E então a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, todos unidos em unidade como um corpo, orando, buscando. E de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu todos os que estavam na casa. E eles viram línguas repartidas como de fogo que pousou por cada um deles. Porque cada um é importante. Eu sou importante, você é importante. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Eu sou escolhido, você é escolhida. Ninguém vai ficar de fora, irmão, em nome de Jesus. Se eu e você nos posicionarmos, se eu e você obedecermos, nós vamos estar exatamente no lugar onde Jesus Cristo quer que eu e você estejamos, e automaticamente nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus Cristo pediu para nós fazermos. Irmão, ninguém falou para eles, Jesus não veio numa visão e disse para eles: agora vocês cuidem dos órfãos, das viúvas, vocês precisam alimentar esse povo, vocês precisam dividir as coisas. Não, irmão, é uma ação total e unitária do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é a igreja, e a igreja é dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ser uma igreja de milhares de irmãos, lá o primeiro tópico,
que amam o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, influindo e propagando com a própria vida em cidades e nações por meio da pregação do Evangelho do Reino de Deus, sem fronteiras sociais, religiosas e culturais. Eu e você não precisamos o tempo todo de alguém no nosso ouvido dizendo: vem para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Não. Se você anda com um pastor, se você já caminha com um pastor, você vai andar e você vai saber o que você tem que fazer. Foi por isso que Pedro se levantou, depois de receber o Espírito, ele se levantou e pregou. Ele disse: vocês lembram desse cara que vocês crucificaram? Esse era o Messias. E eles ficaram apavorados. Eles disseram: o que a gente precisa fazer? Vocês precisam se arrepender. E então eles se arrependeram, e aquele dia a Bíblia diz que mais de 3.000 almas foram acrescentadas. Irmão, você consegue imaginar uma pregação com 3.000 almas? Hoje a igreja quase cai por terra quando uma alma se arrepende. Pastor, você está dizendo então que a gente não tem o poder do Espírito Santo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que está se cumprindo no nosso meio, que a palavra de Deus diz que com o aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriando. Eles tinham acabado de ver sinais e maravilhas feitos pelo próprio Jesus. Eu não consigo contar quantas pessoas entraram nesse lugar, foram restauradas nesse lugar, receberam o Espírito nesse lugar e não estão mais nesse lugar. Mas isso não é um problema meu. Pastor, mas o senhor é pastor? Não. A Bíblia diz em João capítulo 10 que Ele é o pastor. As ovelhas precisam entrar e sair, entrar e sair. As ovelhas ouvem a voz do pastor. As ovelhas, quando elas saem, é porque elas não reconhecem mais o pastor. Mas nós estamos aqui focados no que o Senhor disse para nós fazermos. Ser uma igreja que acredita sempre no perdão e na próxima oportunidade de Deus para todos. Pastor, para quem? Para todos. Porque nós fomos alcançados. Eu fui alcançado. É por isso que eu creio nessa visão. Trabalhando com todas as forças para que haja a reconciliação do indivíduo com o Senhor Jesus Cristo e consequentemente com a igreja, por meio de uma mudança de mente e de comportamento proveniente da obediência à palavra de Deus. Não é difícil ser igreja, não é difícil ser ovelha, não é difícil estar onde Jesus quer que eu e você estejamos. É um posicionamento. Porque a Bíblia diz que Jesus separou as ovelhas, os justos, e disse: vocês me acolheram, vocês me deram de comer, vocês me deram de beber, vocês me visitaram, vocês me deram roupa, vocês me acolheram. Eu tive preso, vocês foram me visitar, eu tive doente, vocês cuidaram de mim. Eles vão olhar: Senhor, mas quando que nós fizemos isso por vocês? Quando que nós vimos o Senhor nessas condições? Ele disse: quando vocês fizeram. Quando eu e você fizemos. O reino de Deus é de quem faz, não de quem fala. Porque a mesma Bíblia diz que naquele dia chegarão do lado dele e dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Eles dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Jesus vai olhar para ele e dizer assim: apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Só é conhecido quem faz, não quem fala. Eu e você temos uma porta aberta de Deus sobre a nossa vida hoje, para nos tornarmos cada vez mais conhecidos de Jesus Cristo. E a palavra-chave essa noite é fazer, continuar fazendo, não desanimando, não desistindo, porque esse é o intuito do inimigo. O inimigo nunca vai desistir. Deixa eu falar algo para você, irmão. Não é uma profecia, irmão. Isso é o que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições.
O inimigo não vai desistir de derrubar a tua casa todos os dias. Ele não vai desistir de lançar uma seta no teu coração todos os dias. Ele não vai parar de tentar fazer você regredir, de você parar de crer. Ele não vai, porque sempre existe alguém que cede. Ele pensa, pô, se aquele lá cedeu, é sinal que aquele outro pode ceder também. Então eu e você precisamos ser muito mais perseverantes do que o nosso inimigo. Nós precisamos ir muito mais longe do que os nossos inimigos. Nós não podemos parar nos nossos inimigos. Nós temos que passar por cima dos nossos inimigos, porque a palavra diz que eu e você vamos pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eu e você temos o poder do sangue de Jesus Cristo sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. E a Bíblia diz que muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nem condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, aqueles que guardam o seu mandamento. Então ninguém pode te parar a não ser você mesmo. E essa noite foi uma noite marcada por Jesus com a sua vida, para dizer: não pare de fazer. O diabo tem tentado colocar no seu coração para você desistir, por causa da ingratidão, por causa da injúria, por causa das perseguições, porque as pessoas são más. E eu vou dizer para você que eu acabei de passar essa experiência, e as pessoas são más, mas não é porque as pessoas são más que eu e você também vamos ser. Não é porque as pessoas continuam se sujando que eu e você vamos continuar nos sujando. A Bíblia diz: aquele que se limpa, que continue se limpando, e aquele que se suja, continue se sujando. Eu e você temos um norte, eu e você temos um caminho. O que eu e você não podemos parar é de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, porque naquele grande dia eu quero estar ao seu lado, do lado direito do Rei, e Ele vai dizer: venham benditos do meu Pai. E Jesus está nos ensinando: o que eu fiz por vocês não foi por vocês. E tem uns caras dizendo: não, você é o centro de Jesus Cristo. Irmão, para com essa bobagem, irmão. Você acha que Jesus veio porque vocês somos bons, porque nós somos guti-guti? Não, Jesus veio por obediência a Deus. O homem não é o centro de nada. O homem é a escória da humanidade, um ser pecaminoso que só adquire a salvação por causa da obra de Jesus Cristo. Então creia nisso, creia nessa verdade, e não pare de fazer o que você está fazendo, porque o que você está fazendo vai te posicionar quando Ele vier nos buscar. E Ele vai vir em nome de Jesus, porque Ele disse que viria, e Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Essa é uma verdade, irmão. Essa é uma verdade. Eu quero que você se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus.